Olá, eu decidi, depois de muito tempo, gravar alguma coisa no meu canal, justamente no dia de hoje, ou na virada da noite de hoje para o dia de amanhã, 8 de março de 2021, justamente no dia da decisão do ministro Fachin em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui eu não quero entrar no mérito de julgar o processo. Eu quero, antes, pelo contrário, discutir se a decisão do ministro Fachin pode ser chamada de antes tarde do que nunca. O que esse antes tarde indica? De certo modo, a gente poderia começar a pensar isso. Vamos pensar o seguinte: o Ministério Público, claro, que poderá recorrer, e a decisão poderá ser tomada, julgada, depois de ser recorrido, pode ser julgado pela segunda turma ou pelo pleno. Muita gente, eu também acredito que o Fachin vai querer levar para o plenário, para o pleno, para que toda a corte decida. E acho pouco provável que a corte decida em desfavor, ou seja, que pudesse desfazer a decisão do próprio relator, que já indica vício de origem lá O estranho é ter acontecido isso depois de tanto tempo, depois de tantas decisões, depois de tantas coisas. Mas se eles corroborarem, se eles confirmarem, o que é que isso indica? Indica que o nunca voltará a se estabelecer. E o que é que isso implica, de certo modo, esse antes tarde ou o nunca? E nós, povo brasileiro, como nós nos sentimos? Com a economia descendo da 9ª para a 12ª posição, descendo mais, o dólar nas alturas, combustíveis disparando, as estatais estratégicas sendo minadas por dentro, sendo vendidas, fatiadas, em uma decisão meio estranha do Supremo e agora levada a cabo pelo presidente. Nossos direitos trabalhistas destruídos, nossas aposentadorias feitas pó, nossa imagem internacional sendo motivo, no mínimo, aí de piada. E o que é mais duro, nosso país tendo descido o ralo da capacidade de empatia em relação ao luto, ao sofrimento e à dor, ultrapassando hoje a margem de 265 mil famílias, não só sentindo a dor avassaladora da memória da morte de um ser amado, sem ter podido trocar o último olhar de amor, sem poder tocar o corpo inerte e acariciar a face daquela pessoa de quem podia ter seus caixões abertos e agora nem pode. Uma nação com dor inenarrável, sendo guiada por uma pessoa que a mim leva a imaginar se assemelhar àqueles que têm diagnóstico de psicopatia. Porque é incapaz de empatia, de respeito em relação à dor e ao sofrimento dos outros. Parece sentir prazer e mostra que sente prazer em alguns momentos, que tem uma ideia fixa e muitos sinais parecidos com alguns grandes doentes que estiveram à frente de países e levaram esses países a
fazia absurdos com seus povos. Tudo isso por termos uma armação, uma farsa judicial, cujo objetivo explícito era tirar não só a liberdade de uma pessoa, mas mudar todas as peças do tabuleiro eleitoral. Destruir nosso direito de, inclusive, dizer não a esse déspota que está governando o país. Que tinha orgulho de dizer que Deus era brasileiro, um país que tinha orgulho de dizer que Deus era brasileiro, agora vê esse país sendo usurpado e tendo a usurpação do nome de Deus, né? E parece que o próprio demônio se espalhando por aí, governando o Brasil, espalhando a fome, a peste, as armas para uma guerra. Eu estou aliviado. Inclusive está ali o anciano para a gente abrir daqui a pouco. Eu estou aliviado, sim, por esse ministro ter desfeito parte do mal que ele próprio ajudou a criar. Mas estou muito mais indignado por ter visto o quanto os crápulas imorais e espertalhões avançaram com o processo de sangria de nossa esperança, de nossas riquezas, do que teríamos de proteção de vida dos empobrecidos. Se nada tivesse ocorrido, o ex-presidente Lula teria sido eleito? Talvez sim, talvez não. Muito provavelmente teria ido para o segundo turno. Se eleito, ele teria estancado a decadência do respeito à vida dos brasileiros que estávamos já vivenciando no período do impedimento da Dilma? Talvez sim, talvez não. Ele teria estancado essa sangria de morte, de falta de vacina, de venda de nossa autonomia nacional? Talvez sim. Hipotetizar que sim ou que não é só um sofisma. Mas o que me deixa indignado é que a justiça brasileira, usurpando de uma autoridade que nossa Constituição não lhe conferiu, ela transformou uma hipótese esperançosa em sofisma, em pesadelo real. E, acima de tudo, tirou-nos a capacidade de escolha. Quem me conhece sabe o quanto me enfurece que alguém queira usurpar de um direito que não lhe conferi, que não lhe dei. Que alguém queira tirar minha liberdade de escolha. Isso vale para todas as relações nas quais eu me encontro. Mas não roubaram só de mim. Roubaram o direito de dizer sim ou não a este senhor que agora a justiça diz que nem deveria ter sido julgado por quem foi, como foi, onde foi. Mas tiraram de todo o povo brasileiro. A partir desse momento, eu então assumo um dos frontes de batalha, porque não é possível. Tenho que assumir um desses frontes de batalha na política brasileira como filho de uma agricultora que viveu o orgulho de ser governada por um filho de empobrecida, que venceu e levou seus filhos a vencerem. E depois que tinha orgulho de dizer que tinha sido governada, que estava sendo governada por uma mulher. Assumo um lugar na luta contra a nacionalização desse modo absurdo, como a injustiça. E como a justiça já está acostumada a tratar os empobrecidos. Prende primeiro, julga depois de destruídos. Se julga, se não deixa morrer na prisão, sem julgamento. Está na hora de nos insurgirmos contra os fundamentos de uma doença que surgiu da hermenêutica filosófica, que é a hermenêutica jurídica, a interpretação da lei ao bel prazer de muitos.
E é uma hermenêutica jurídica, boa parte das vezes, pautada por uma intenção tendenciosa, como se faz crer nesse caso, e nada ética. Uma intenção tendenciosa de lutar por quebrar a cerviz, a coluna cervical daquele que tratam como réu. Nós somos milhões de Lulas nesse Brasil, não candidatos a presidente, mas milhões de Lulas nesse Brasil que a justiça caça, prende, faz apodrecer na cadeia pelo ranço desgraçado de uma elite que se acha melhor do que os demais, que se refere a mérito quando estão escondendo que querem ter exclusividade de benefícios. Nós somos milhões de Lulas que viram as portas da justiça dificultarem a libertação para que não levássemos adiante um projeto de implementar políticas inclusivas, de redignificação dos excluídos, das excluídas e desexcluídas. Daquelas pessoas que não gostariam de ser chamadas da nem do. Nós somos milhões de Lulas que, ao nos depararmos com esse tipo de decisão, ficamos remoendo dentro de nós uma relação de impropriedades a serem ditas contra aquele que, ao tomarem essa decisão, escancara que nos subtraiu nossos direitos por muito tempo e, com ele, parte de nossas vidas, de nossos sonhos, de nossas possibilidades de seguir perseguindo nossa busca fundamental, a felicidade, como diria Aristóteles. Quem nunca teve um grito preso na garganta quando viu alguém devolver para a gente o que já era nosso? Quanta indignação nos enchia ou nos enche. Então nós somos milhões de Lulas com esse grito preso de dizer, caramba, agora é que me devolve o que já era meu. Nós somos, então, milhões de pessoas com esse grito preso. Eu ensino para os meus filhos que nós não devemos buscar ser felizes em detrimento da vida e da felicidade dos demais. Eu imponho para mim agora, então, o dever de convocar aos que se indignam, que se indignaram como eu com essa decisão, para que todos possamos exigir que também esse que representa o judiciário, né, esses todos que representam o judiciário, parem de produzir a felicidade de poucos em detrimento da maioria, das maiorias destruídas, presas injustamente, caladas pela força da bala, da toga, da canetada, da carteirada, da manipulação da Bíblia, da traição do voto contra o povo que elegeu. Parem de reservar o planeta para a opulência somente para vocês. A nação brasileira merece mais do que vocês nos propuseram de desesperança desde que essa armação foi começada, depois que nós descobrimos nosso pré-sal como petróleo e dissemos que ele iria servir para educar e curar nosso povo. Eu espero que o Pleno ou a segunda turma do Supremo confirme essa decisão de hoje. Mas não vou comemorar isso, pois já vem tarde. Já vem tarde com mais de 1 ano de prisão de um ex-presidente, no mínimo, tendenciosamente julgado. Já vem tarde com a morte de sua esposa, destruída na sua saúde, com toda a estrutura e o conluio da grande mídia das elites. Já vem tarde com mais de 265 mil lutos forçados. Já vem tarde com o adoecimento mental da nação, que passou a ver ódios sendo destilados diariamente na imprensa e em um governo das elites.
já vem tarde, com décadas que tardaremos para recuperar o que nós começávamos a construir de educação, saúde, direitos sociais, trabalhistas, previdenciários e promoção dessa nação, que um dia se orgulhou de dizer que ser brasileiro é não desistir nunca. Que bom que esse brasileiro não desistiu de lutar para ver isso escancarado agora numa decisão judicial. Vamos para cima desse grupeto, minha gente. Para cima desse grupeto que quer se impor para fazendo pó de nossas vidas. Eles querem viver seus projetinhos de felicidade exclusiva, excludente e escancaradamente demoníaca, mas coberta de uma couraça de abençoados por Deus. Só se for o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, que não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Moisés, não é o Deus nem de Jesus Cristo, mas é o Deus do dinheiro sujo e do sangue dos demais. Vamos comemorar não a decisão, nós vamos comemorar a perseverança daquele que teve uma decisão finalmente ratificada, a justiça devolvida, o direito devolvido. Isso nós vamos comemorar. O fato de termos vivido para ver esse brasileiro nos estimulando a lutar para que a justiça seja justa. Isso eu comemoro. A decisão que já vem tarde e que nunca seja tirada. Essa eu não comemoro. A justiça está, como a música diz ao final. O judiciário está desafinado. Precisamos afinar a nação. Afinar a nação para que o nosso país não fique todo ele desafinado, desatinado, desesperançado. Se gostou desse vídeo, joga ele por aí. Espalha. Dessa vez espalha mesmo. Passa para todo mundo. Vamos para cima desse grupeto, dizer não. Como eu digo para os meus filhos, sua felicidade não pode ser em detrimento da felicidade dos outros, às custas da desgraça, do sofrimento, da dor dos outros. Chega de um Brasil que se locupleta à custa de milhares de milhões de Brasis.